Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, onde nós tratamos aqui toda a parte psicológica dessas pessoas que atingiram o sucesso. E hoje vamos entrevistar o ex-atleta Júlio César Bonfim, que atualmente ele é treinador de goleiros na preparação de goleiros, onde eu o conheci pelo Sindicato de Atletas Profissionais, que tem um projeto chamado Expressão Paulista, e onde prepara os atletas para retornar aos seus compromissos profissionais. Acompanhe então. Mentes Vencedoras, e hoje com um convidado sempre especial, porque sempre vem os amigos, e é muito legal aqui te bater um papo hoje com o Júlio César Bonfim, goleiro ainda, goleiro do Master Corinthians, uma grande história no Corinthians. Nós vamos falar muito sobre essa história como atleta, campo, fora de campo. E o mais legal, hoje ele é treinador de goleiros. E nós vamos falar muito sobre perfil de atletas vencedores. Como é que esses profissionais identificam esses atletas que têm uma carreira brilhante no profissional, e vão contar tanta história de tantos atletas que o Júlio revelou, além de boas escolas ele trabalhou, que ele vai contar, não só Corinthians, mas outras agremiações. E também estamos aqui hoje com o Júnior. Júnior é um grande parceiro aqui, que cobre toda essa parte aqui, principalmente de jogos. E ele assiste muita gente dentro de campo. Uma boa tarde aqui, Júnior. Fala, galera, tudo bem? Estamos aí hoje com mais um podcast aí, Miura, fera aí, mais uma vez aí. E agora um grande Júlio aí, que eu tive o prazer de conhecer através do Miura. Um cara formidável, um cara simpático, um cara que a gente é o prazer de conversar com ele. Vai ter muita história, né? Muita história, vamos aí. E legal, Júlio, você vir participar, né? Já fizemos muitas lives, eu e o Júlio junto. A pandemia nos aproximou mais ainda de poder orientar tantos jogadores. Foi milhares de jogadores. Eu fiz umas 2.000 lives, o Júlio fez um monte também. Tínhamos o programa do Julião, né? Mas vamos lá, Júlio, conta um pouquinho da sua história, da sua carreira de futebol. O Júnior sempre gosta de perguntar, Júnior, pergunte a ele como começou, as curiosidades aí. Como começou, né? Vamos ver aí aonde começou esse talento aí. Bom, primeiro, uma grande honra estar aqui com vocês, né? Júnior, Miura, espaço maravilhoso aqui, vocês estão de parabéns, muito bem recebido e estou me sentindo em casa, isso é o mais importante. Bom, o começo, cara, não foge muito à regra de todo mundo. Por incrível que pareça, eu comecei na areia, no futebol de areia, né, no Espírito Santo. Hoje é beach soccer, né, mas era futebol de areia. Meu pai ainda mora lá na praia de Camburi. Tenho grandes amigos. Meu primo acabou sendo atleta de futebol de areia, dirigiu, foi treinador da seleção brasileira de futebol. Que idade, Julião? Que idade? Eu já jogava pelada, tudo, mas o início mesmo, o gosto pelo gol foi na areia. Nós estamos falando de 14 para 15. 13, 14 para 15 foi quando eu realmente tomei a decisão. Eu já jogava futsal na linha, que era futebol de salão, né? Uhum. Já jogava basquete porque eu tive uma maturação antecipada. O tamanho que eu tenho hoje eu já tinha com 13 anos, mas estacionei também. Né? Então, muita gente achava que eu não era da idade, porque eu era maior, tudo. Mas o que eu tinha que maturar foi antecipado e estacionei. Uhum. Né? Então, eu comecei jogando futebol de salão, basquete, e aí me apaixonei pelo gol. Num dado momento da minha vida, eu jogava as 3 modalidades, que era humanamente impossível. Eu saía de casa às 6 da manhã, em Vitória, né, no Espírito Santo, e praticamente só voltava às 11 da noite. E aí tive que tomar a decisão e optei pelo futebol. Fala as posições para nós, Júlio, porque é muito interessante a formação de um atleta, né? E hoje, cada vez mais, a gente acredita nessa formação do atleta passar por todas as modalidades, até para descobrir o seu talento, né, suas preferências, a parte não só cognitiva, mas coordenativa também, né? E o Júlio, além de tudo, é um profissional na área de educação física, entende tudo sobre isso, né?
futsal você era o quê? No basquete você era o quê? Não, e foi bom você tocar nesse assunto, Miura, que nós estamos falando de anos 80, onde um professor de educação física tinha competência para saber a sua valência. Iniciação esportiva. Isso, tanto é que ele me direcionou. Certo. Ele me direcionou para o futsal, para o futebol de salão, ele me direcionou para o basquetebol e ele me direcionou para o futebol de campo. Então ele via as valências dos alunos e ele ia indicando. Era muito importante nessa convivência do professor, que hoje tiraram todo o poder dele, toda a digamos assim, autonomia, né, de um profissional de educação física. Eu gostava de jogar na linha, né, como eu te falei, então nas brincadeiras eu era fixo, né, Fixo. que é o zagueirão, né, e migrei para a ala, né, uma ala defensiva. Certo. E no basquete eu era ala pivô. Ala pivô e aí foi o que me deu toda essa valência de impulsão, de agilidade, de coordenação, né? E como o basquete você usa 99% as mãos, é óbvio que você tem que se deslocar, tem que pensar. O atleta de quadra, ele é muito diferente do atleta de campo, né? Mentalmente, principalmente. Tático, então, fantástico, né? Ele é um atleta muito mais preparado, digamos assim. Tem que pensar, né? O espaço, né? Não, tomada de decisão, tudo isso, né, que nós vamos falar. E aí eu me apaixonei pelo gol, né? Porque tinha tudo a ver com o basquete. Então você já era um goleiro de 2023, jogava com os pés, já se organizava, né, Júlio? Na realidade, Miura, eu sempre me preparei para isso, a gente trabalhou junto, você sabe que eu uso as duas... Em 80 você já fazia isso. Não, mas já pensava nisso, né? Eu sempre me preocupei em usar a perna cega, a perna predominante, porque é futebol. Você sendo goleiro, você usa as pernas o corpo, também. Né? Tem que bater o tiro de meta. Atrasavam a bola para você. É óbvio que na época que eu jogava, você podia pegar com a mão. Mas quando você pegava com a mão, você retardava o jogo. Então, se a bola está no chão, você não está em jogo. Né? Então, tem me assustado. Eu já esperava que essa evolução tivesse mais avançada, digamos assim. Né? Sim. E olha que interessante, Júnior. O Júlio jogou numa época que podia recuar para o goleiro e ele defender com as mãos. Fazia muita cera na época, Júlio? Dava nojo, né? Eu mesmo me incomodava muito, porque um goleiro ele tinha o poder de ficar minutos. Né? Você atrasava, devolvia, atrasava de novo. Então era um jogo chato. Então acho que as duas únicas evoluções que o futebol teve da época que eu jogava para cá, evoluiu muito o futebol. Nós estamos falando de duas. Certo. As próprias regras não mudaram. Não mudaram muito. Mas essa de você não poder interceptar a bola com a mão numa bola recuada melhorou muito. Porque era muito chato. Né? Você saía jogando, devolvia, saía jogando, devolvia. Então era um jogo sem dinâmica nenhuma. Né? Júlio, conta então, Espírito Santo e de repente aqui na cidade de São Paulo, tua projeção linda aí na história do Corinthians até hoje, né? Como foi esse processo aí? Porque todo mundo só quer ver quando você chegou no Corinthians, mas e antes disso tudo, que o Júnior sempre pergunta, e antes, como é que começou tudo isso? Então, como eu falei, eu jogava futebol de areia, né? Que hoje é o beach soccer, e me destacava, e um amigo... 2 anos mais velho que eu com 14, ele com 17, quase 3 anos de diferença, ele foi ser avaliado pela Desportiva Ferroviária, que na época era o principal clube do Espírito Santo, Série A do brasileiro, um clube formador, né, que se a gente for enumerar aí quantos jogadores que a Desportiva colaborou e revelou para o futebol brasileiro e mundial uma enormidade. E ele marcou uma avaliação, ele gostava muito de mim e falou, pô, Júlio, vamos comigo, para você dar uma força e tal. Eu falei, vamos. Mas eu fui como convidado, né? Eu fui acompanhando ele. E chegando lá, para mim, eu não acredito em sorte, em acaso, tinha que ser assim, né? E a vida nos mostra isso. Chegando lá, só tinha um goleiro.
para avaliação. E aí esse meu amigo falou, não, mas eu tenho um amigo aí que é goleiro. E aí me chamaram, eu falei, pô, mas não trouxe chuteira, não trouxe luva, não trouxe nada. Não, a gente arruma aí para você. E eu fui para tampar um buraco. Simples, eu fui com essa mentalidade. Mas aí entra a competitividade, né? A gente é competitivo. É o espírito. É o espírito. Quando você entra, não tem brincadeira, né? Eu fui para completar, mas fui levando a sério. Ninguém quer perder, né? Não. O ser humano é competitivo, né, Miura? E aí eu entrei e, para minha surpresa e do meu amigo, eu fui o único aprovado. Que legal. Eu com 14 anos, Sim. o avaliador não sabia a minha idade, e nós estamos falando de um sub-17. Ixi, já fazia muita diferença. E ele, muita diferença. Nessa idade, então, faz muita diferença. E Júnior, quando... você se preocupava com o físico nessa época? Treinava bem já? Mas como eu te falei, Júnior, eu já tinha esse tamanho, então impressionava, né? Eu acredito que o treinador achava que eu fosse até mais velho que 17, Sim. né? E quando eu falei... Já era minha maturado, idade, né? já tinha maturação, é. E quando ele falou que eu fui aprovado, e eu falei, pô, mas eu tenho 14 anos, ele deu risada, né? Aí ele me encaminhou para a categoria e eu comecei a jogar lá no Desportivo. Mas eu sempre tive acima da minha categoria. Eu com 14 para 15 já treinava no 17 e com 16 anos eu fiquei no banco do profissional. Treinava com o profissional uma vez ou outra, né? Sim, mas tinha muita não é diferença. só o Hendrick, né? Não, mas aí numa outra realidade. Numa outra Mas realidade, muita diferença né? de força, Júlio, para você que é goleiro para o chute, principalmente? Muita. diferença de força, né? Eu gostava de jogar na linha, né? Como eu te falei, então nas brincadeiras eu era fixo, né? Fixo. Que é o zagueirão, né? Zagueirão. E migrei para a ala, né? Uma ala defensiva. Certo. E no basquete eu era ala pivô. Ala pivô e aí foi o que me deu toda essa valência de impulsão, de agilidade, de coordenação, né? E como o basquete você usa 99% as mãos, é óbvio que você tem que se deslocar, tem que pensar. O atleta de quadra, ele é muito diferente do atleta de campo, né? Mentalmente, principalmente. Tático, então, fantástico, né? Ele é um atleta muito mais preparado, digamos assim. Tem que pensar, né? O espaço, né? Não, Velocidade. tomada de decisão, tudo isso, né, que nós vamos falar. E aí eu me apaixonei pelo gol, né? Porque tinha tudo a ver com o basquete. Então você já era um goleiro de 2023, jogava com os pés, já se organizava, né, Júlio? Na realidade, Miura, eu sempre me preparei para isso. A gente trabalhou junto, você sabe que eu uso as duas... Em duas... 80 você já fazia isso. Não, mas já pensava nisso, né? Eu sempre me preocupei em usar a perna cega, a perna predominante, porque é futebol. Você sendo goleiro, você usa as pernas o corpo, também. né? Tem que bater o tiro de meta. Atrasavam a bola para você. É óbvio que na época que eu jogava, você podia pegar com a mão. Mas quando você pegava com a mão, você retardava o jogo. Sim. Então, se a bola está no chão, você não está em jogo, né? Então, tem me assustado. Eu já esperava que essa evolução tivesse mais avançada, digamos assim, né? Sim. E olha que interessante, Júnior. O Júlio jogou numa época que podia recuar para o goleiro e ele defender com as mãos. Fazia muita cera na época, Júlio? Dava nojo, né? Eu mesmo me incomodava muito, porque um goleiro ele tinha o poder de ficar minutos, né? Você atrasava, devolvia, atrasava de novo. Então era um jogo chato. Então acho que as duas únicas evoluções que o futebol teve da época que eu jogava para cá, evoluiu muito o futebol. Nós estamos falando de duas. Certo. As próprias regras não mudaram. Não mudaram muito, mas essa de você não poder interceptar a bola com a mão numa bola recuada melhorou muito, porque era muito chato, né? Você saía jogando, devolvia, saía jogando, devolvia, então era um jogo sem dinâmica nenhuma, né? Júlio, conta então, Espírito Santo e de repente aqui na cidade de São Paulo, tua projeção linda aí na história do Corinthians até hoje, né?
como foi esse processo aí? Porque todo mundo só quer ver quando você chegou no Corinthians, mas e antes disso tudo, que o Júnior sempre pergunta, e antes, como é que começou tudo isso? Então, como eu falei, eu jogava futebol de areia, né, que hoje é o beach soccer, e me destacava. E um amigo, 2 anos mais velho que eu com 14, ele com 17, quase 3 anos de diferença, ele foi ser avaliado pela Desportiva Ferroviária, que na época era o principal clube do Espírito Santo, Série A do brasileiro, um clube formador, né, que se a gente for enumerar aí quantos jogadores que a Desportiva colaborou e revelou para o futebol brasileiro e mundial, é uma enormidade. E ele marcou uma avaliação, ele gostava muito de mim e falou, pô, Júlio, vamos comigo, pra você dar uma força e tal. Eu falei, vamos. Mas eu fui como convidado, né? Eu fui acompanhando ele. E chegando lá, para minha, eu não acredito em sorte, em acaso, tinha que ser assim, né? E a vida nos mostra isso. Chegando lá, só tinha um goleiro para avaliação. E aí esse meu amigo falou, não, mas eu tenho um amigo aí que é goleiro. E aí me chamaram, eu falei, pô, mas não trouxe chuteira, não trouxe luva, não trouxe nada. Não, a gente arruma aí para você. E eu fui para tampar um buraco. Simples, eu fui com essa mentalidade. Mas aí entra a competitividade, né? A gente é competitivo. É o espírito. É o espírito. Quando você entra, não tem brincadeira, né? Eu fui para completar, mas fui levando a sério. Ninguém quer perder, né? Não. O ser humano é competitivo, né, Miura? E aí eu entrei e, para minha surpresa e do meu amigo, eu fui o único aprovado. Que legal. Eu com 14 anos, Sim. o avaliador não sabia a minha idade, e nós estamos falando de um sub-17. Ixi, já fazia muita diferença. E ele, muita diferença. Nessa idade, então, faz muita diferença. E Júnior, você se preocupava com o físico nessa época? Treinava bem já? Mas como eu te falei, Júnior, eu já tinha esse tamanho, então impressionava, né? Eu acredito que o treinador achava que eu fosse até mais velho que 17, Sim. né? E quando eu falei... Já era maturado, né? Já tinha maturação, é. E quando ele falou que eu fui aprovado, e eu falei, pô, mas eu tenho 14 anos, ele deu risada, né? Aí ele me encaminhou para a categoria e eu comecei a jogar lá no Desportivo. Mas eu sempre tive acima da minha categoria. Eu com 14 para 15 já treinava no 17 e com 16 anos eu fiquei no banco do profissional. Treinava com o profissional uma vez ou outra, né? Mas não é só o Hendrick, né? Não, mas aí numa outra realidade. Numa outra realidade. Mas muita diferença de força, Júlio, para você que é goleiro para o chute, principalmente? Muita. Nós estamos falando de um garoto de 14 para 15 anos jogando com um cara de 30. Sim. A informação óssea. Muita diferença. Né? Muito desproporcional. Mas como era para completar treino, chute a gol, não via muita dificuldade. Nessa época era o quê, Júlio? Já era um terceiro, quarto goleiro? Não. A Desportiva sempre teve grandes goleiros. Essa geração não vai saber quem é, mas era o Rogério, que foi campeão brasileiro com o Bahia, jogou no Rio Branco de Americana. Sim. O reserva era o Ronaldo, que jogou no São Paulo em 86, que chamavam de Hulk, o Ronaldo Hulk. E o terceiro goleiro era o Egno, que infelizmente faleceu num acidente de ônibus com a seleção capixaba. Para mim foi uma inspiração, eu me espelhava nele, era um goleiraço, seleção capixaba, e aos 19 anos faleceu num acidente de automobilístico. E aí, esse processo foi rápido chegar no Corinthians, Júlio? Não, na realidade, eu com 16... o que acontece? O futebol carioca tem muita repercussão no Espírito Santo. Sim. É o futebol que e passa... A cultura é carioca, né? Sim. Então, os olheiros iam muito lá ver jogador. O Giovani, que foi campeão do mundo, já tá com 16 anos. Ele já jogava no profissional da Desportiva, foi campeão do mundo, né, no México, em 83, e o Fluminense foi observá-lo no jogo de fundo.
E eu com 16 anos fiz a preliminar desse jogo e chamou a atenção do olheiro do Vasco. Tá. E aí eu fui no pacote, né? O Giovani foi negociado, já foi em definitivo, e eu fui meio que para ser observado. Só que nessa época, Miura, a gente está falando de que não existia lei, eu não tinha contrato. Sim. Então eu ganhava uma ajuda de custo, dinheiro de hoje R$200, e estipularam meu passe em milhões. Não tinha coerência nenhuma. Sim. E aí o Vasco acabou desistindo, né? Porque o Giovani tinha apelo porque jogava no profissional, Sim. campeão do mundo, melhor jogador do Mundial. Eu era um garoto, O né? Vasco não quis pagar. Sim. Não, nem deveria, Sim. né? E aí eu acabei, meu pai tomou a frente, acabou brigando, né, com o clube, e aí conseguiu pegar meu atestado liberatório. Tá. E para não ficar parado, fui pro rival, pro Rio Branco. Sim. E no Rio Branco, o goleiro do profissional era o Zé Carlos, que jogou no Flamengo, faleceu também, mas foi campeão brasileiro, tudo, seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. E o curioso é que ele me adorava. E ele falava assim, ele estava emprestado pelo Flamengo, eu falei assim, eu vou voltar aqui para te levar para o Flamengo. Só que quando ele voltou, o Corinthians já tinha me levado. Tá. Então é destino, né? Sim. Como eu falei para vocês, não existe acaso, né? Sim. Então, o Corinthians acabou me descobrindo lá e me trouxe, e aí a situação já era outra, era o atestado liberatório do meu pai tomou os cuidados para não cometer o mesmo erro, Sim. né? E aí o Rio Branco foi obrigado a me ceder. Minha curiosidade era essa, porque como Espírito Santo, os clubes do Rio de Janeiro monitoram o Espírito Santo, como é que você foi parar em São Paulo? Né? Foi exatamente Deu uma isso. passadinha lá, né? Mas foi alguma competição? Não. O seu Nastari, da família Nastari, tinha parentes no Espírito Santo, e aí ouviu falar de mim, tem um garoto aí que tá arrebentando e tal, e ele foi ver um jogo meu, gostou, sem eu saber, sem nada, e aí entrou em contato comigo e falou assim, vai para São Paulo que eu vou te levar lá pro Corinthians, tudo. Então eu vim pro Corinthians para ser avaliado. Sim. Eu já jogava lá, mas ele falou assim, vai lá e você vai ter o alojamento e tal. Eu vim, ele me recebeu, e aí meu primeiro treino, eu já estava com 18 anos, 18 para 19, o meu primeiro treino foi contra o profissional. Já me puseram para treinar no profissional. Mas já testar mesmo. Com né? Sócrates, Casagrande, Zenon, Birubiru. Imagina um garoto, né, que vê esses jogadores na televisão. Sim. Então, assim, foi um treino... Um choque, né, de emoção. Foi, assim, bem emocionante para mim. E aí, eles viram que eu tinha condição e eu acabei ficando lá pro Sub-20, né, que era juniores na época, né. E tá aí o recado, né, para todo atleta e que sonha, né, os garotos em serem jogadores hoje com 8, 9 anos. Todo mundo tá olhando vocês. Então a história do Júlio até hoje, a gente ouve falar, olha, tal bairro, tal lugar, tem um garoto aí que se destaca, né? E é assim que funciona o futebol até hoje, por indicação. Miura, eu costumo dizer que até numa pelada você está sendo observado, né? Nós somos observados dioturnamente, né? E hoje as mídias, né, Ju? Principalmente, hoje qualquer um filma. Filma um cara. Né? Hoje a facilidade é muito grande. Qualquer um. O cara batendo uma pelada na quadra é filmado, é draftado. Mas você falou uma coisa que eu costumo dizer, essa frase não é minha, mas os sonhos só se realizam quando a gente está acordado, né, Miura? Verdade. As pessoas querem sonhar dormindo, né? É isso. Aí não vai resolver Júlio, e nada. você, nessas épocas, você não veio com família? Não, Direto. fui para alojamento. Fui para alojamento e embaixo ali do Parque São Jorge. Mas época boa, a realidade... Já era chamado de fazendinha ou não, Júlio? Já porque ela tinha a forma de fazendinha. Na época que eu cheguei, ainda tinha a fazendinha, né? Depois que demoliram tudo. Mas era fazendinha pela forma da arquibancada, né? Que show. E como era esse conviver? Acho que poucos relataram, né, de estar no alojamento de Corinthians nessa época, né? Como é que Nessa funcionava época, assim craque. a tua rotina lá dentro?
Era muito monótona, né? A gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Hoje você tem celular, você tem mídia social, você tem tudo. Aquela época, cara, você ficava ali, era Quarto para 10. Não, o Corinthians ainda tinha uma qualidade melhor, era quarto duplo, né? Tinha um quarto grande para quem estava sendo avaliado. Sim. Mas os quartos específicos eram só 2, mal para 4, né? O meu dei sorte que era para 2, mas tinha 4 com 2 beliches, 4 com... Você conviveu com boas duplas ali nos quartos? Tive bons companheiros. Quando a gente ia para os jogos, Júnior, eu sempre ia com profissionais que roncavam muito, eu não conseguia dormir, Verdade. irritabilidade ia alto, querendo dizer, né, o conviver não é tão fácil, né? Não. Algumas duplas, você lembra aí, Júnior? E é isso aí, acompanhamos então essa primeira parte do programa Mentes Vencedoras entrevistando Júlio César Bonfim. E aí agora nós faremos essa nova parte, ele falando muito sobre treinamento, sobre mentalidade, sobre como o atleta tem que se preparar, de como ele tem que conduzir toda essa parte de concentração. Goleiro, afinal, tem que ter um nível de concentração muito alta, além da comunicação, de poder estar orientando os atletas. Sexta-feira, meio-dia, parte 2, vamos acompanhar a sequência dessa entrevista.